E essa semana, que essa cartinha aqui de Pokémon, cartinha do Pikachu, foi vendida por mais de 16 milhões de dólares em um leilão. Esta carta aqui, Pikachu Illustrator. E quando você quer descredibilizar o hobby, o Pokémon, o TCG, não fala que é cartinha de Pikachu. Fala que é cartinha de Pikachu. Pikachu aí fica essa feio. cartinha de Pikachu? Não é carta, é cartinha. Se você coloca pra cartinha, você joga pra bosta mesmo. E tá aí, essa carta foi vendida em um leilão. Tem até no TikTok o momento que o camarada deu o lance de mais de 16 milhões de dólares por apenas uma carta. Será que isso é bolha? Será que o cara que comprou é burro? Será que realmente vale? A gente vai falar tudo aqui pra vocês nesse vídeo. Porque a carta até mesmo o cara colocou em um cordão de ouro e diamantes. E a carta é bem mais cara que o cordão ainda. É, muito mais certeza, cara. né? Então tá aí ao vivo que teve esse leilão. E teve uma live enquanto rolava o leilão, onde o Logan Paul, esse influenciador dos Estados Unidos, estava fazendo uma abertura de caixa, de pacotinho, lá de 1998, se eu não me engano. Então era uma caixa que ficou guardada de 98 até agora, quase 30 anos, e ele fez a abertura. E cada pacotinho eu não lembro exatamente, mas acho que era mais de 50 mil dólares. Cada pacote? Eu acho que era. O camarada que comprou a caixa de pacotinho lá em 99 e deixou guardado. Quanto que era de ver esse pacote na época? 5 dólares? Até menos. 4 dólares? Até menos. 2 dólares? Hoje em dia cada pacote é 50 mil dólares? Dessa primeira edição, sim. Mas não lembro se era 50. Mas enfim, era um preço absurdo. Vamos lá agora. Ver o leilão. 16 million. 16.1. 16 million. O cara deu o lance. E esse foi o lance ganhador. É, o cara felizão ainda. E o cara comemorou forte. Esse daí é o dono da cartinha, e pra quem não sabe, é um influenciador bem famoso nos Estados Unidos, youtuber, e ele comprou essa cartinha do Pikachu Illustrator há 5 anos, lá em 2021. Tanto que teve a notícia aí, que o Pikachu Illustrator foi vendido por 16,5 milhões de dólares, mais de 80 milhões de reais, por um pedacinho de papel, por uma cartinha de Pokémon, e descendo um pouco mais a gente consegue ver. Será que vai cordãozinho junto? Vai, ele deu de brinde o cordãozinho. O cordãozinho foi de brinde. Então tá aí, ó, venda supera o valor pago em 2021. Logan Paul adquiriu a carta em julho de 2021, ou seja, completariam 5 anos agora, em julho de 2026, por 5 milhões 275 mil dólares, valor que já havia estabelecido um recorde na época, que era o recorde mundial de cartinha vendida. Para obter a versão PSA Grade 10, que basicamente essa PSA é uma empresa que ela faz a verificação, que ela dá uma nota pra uma carta. Porque você pega uma cartinha, cadê a do Matheus aí, PSA? Pega lá a sua cartinha. Que você tira a cartinha primeiro do pacotinho, né? Vem um pacotinho de carta, que é o famoso booster, você tira a carta. E aí quando você tira a carta, é uma carta raw, que chama. Que é basicamente a carta que saiu do pacotinho, ela não tem uma nota. E aí se você manda pra essas empresas que graduam as cartinhas, então por exemplo, essa aqui é da mesma graduadora que a cartinha dos 16 milhões, que é a PSA, que é a mais famosa e que muitos colecionadores falam que é a única que consegue agregar valor de verdade pra carta, que os colecionadores buscam essa PSA. E aí quando você manda, você pode mandar via correio, ou você pode ir lá na PSA, que tem tanto nos Estados Unidos quanto no Japão, vai ter essa análise da sua carta, onde eles vão ver as bordas, se tem alguma coisa, alguma avaria nas bordas, eles vão ver a impressão, se tá certa, se tem algum defeito de fabricação. Então o ponto é que você pode ter acabado de tirar uma carta do pacotinho. Exato, que a gente vai pensar o seguinte, não, isso aí é pra ver. Porque tem a criançada que tirava a carta, aí amassava, aí batia bafo, aí a borda ficava tudo lascada e depois cortava. Não é pra isso, não. Não é. Não é pra ver que essa carta tá lascada ou não. Tanto que o Renan falou, você pode ter acabado de abrir a carta do pacotinho, porém ela pode ter vindo não muito centralizada, então a estampa da carta não veio centralizada. Já perde ponto na nota. Vê algum erro aqui na impressão da própria carta, não foi algo que você fez, mas já veio de fábrica, já perde nota. A PSA 10 acaba sendo a carta perfeita. A carta, 100%. Nenhum defeito. Nenhum defeito. E voltando aqui na notícia, o que acaba acontecendo? Em 2021, ele comprou por mais de 5 milhões de dólares a PSA 10, classificação máxima de conservação. E ele trocou a mesma carta do Pikachu Illustrator, uma PSA 9, avaliada em 1,2 milhões, mais 1,2 milhão, mais 4 milhões em dinheiro. Então o total, ele fez a troca da cartinha 9, mais 4 milhões em dinheiro. É que agora vendo que vendeu ainda mais caro, não, talvez não tenha sido tão interessante. Mas na época o camarada deve ter pensado, aí tá bom demais, que eu botei mais 4 milhões no bolso e continuo com o Pikachu, porém ao invés de ser nota 10, nota 9.
Pro cara foi bom na época. Realmente. E o próprio Logan Paul, ele tinha feito vídeo na época, indo negociar essa carta. Ele tava comprando também essas caixas lá da primeira edição do Pokémon. E só pra mostrar que a dele é nota 10 aqui, PSA 10, que a minha aqui do Bulbasauro que eu tenho também é nota 10. Só que a minha não vale tudo isso, né? Mas é nota 10 a minha. Eu comprei nota 10 lá no Japão. Nem perto de valer tudo isso, né? Vale alguma coisa, mas não tudo isso. E por que essa carta do Pikachu Illustrator é tão rara? E é muito simples. Vocês vão entender que é por conta da escassez. Escassez e demanda que faz com que os preços subam. Então, o Pikachu Illustrator foi lançado em 1998. Ou seja, é uma carta que vai fazer 30 anos daqui 2 anos. Como prêmio de um concurso de ilustração promovido pela Pokémon Company no Japão. Basicamente era uma revista, como se fosse a revista Recreio aqui do Brasil, que é a Korokoro no Japão, onde as crianças mandaram pra revista os seus desenhos de Pikachu. E eles fizeram um sorteio, né, um concurso. Para as 39 melhores desenhos, eles tinham recebido via correio a cartinha do Pikachu Illustrator. Ou seja, só tinham 39 no mundo. As crianças que ganharam. O ponto é o seguinte, que isso aí era em 98. Na época não sabiam que ia valer tudo isso, essas cartas. Não tinha essa nostalgia. Não tinha nem essa PSA pra avaliar. E além disso, você para pra ver, quem gostava de Pokémon em 98 era a criancinha catarrenta. A criancinha catarrenta vai fazer o que com a carta? Vai bater bafo, vai amassar, vai deixar a carta toda machucada. Tanto que somente existiam 39 e uma boa parte dessas cartas já foram pro lixo. Deve ter ido pro lixo. Já foram perdidas. São poucas as cartas que ainda existem. Eu já vi até um TikTok, alguma foto, que várias delas são damaged, quer dizer que já amassou, já rasgou, já não tá 100%. Algumas são graduadas, porém a que existe, que tem a nota 10. Pra volta na notícia que na verdade 20 foram avaliadas, ou seja, 20 foram mandadas pela PSA. E a realidade é que qualquer pessoa que tem essa cartinha mandaria pra graduar. Mas aí que vem o ponto, que somente uma dessas 20 recebeu a nota máxima, a nota 10. Eu acho que nota 9 tem 2, nota 8 também tem, e lá pra baixo tem mais, mas somente uma. Então, ou seja, só existe um Pikachu desse aqui, Illustrator, nota 10, no mundo todo. Aí que vem essa escassez, aí que vem isso. Mas aí que vem o ponto, na minha visão, ele comprou por, no total, 5 milhões de dólares e só conseguiu vender agora por 16 milhões de dólares por conta que teve um marketing absurdo em cima disso. Porque se não tivesse esse marketing absurdo não, que é a única que tem, porque pra algo valorizar, tem que ter demanda, as pessoas têm que querer. E uma boa história tem que ser contada, você não concorda? E até porque ele foi criando essa demanda, ele foi fomentando esse cenário de colecionáveis aí de cartinha de Pokémon desde 2021. Aí 2021, 22, 23, 24, 25, 26, a galera com vontade, a galera vem, não que essa carta aqui é exclusiva, que vale muito, ele conta a historinha, que a carta era da revistinha, que só tem uma, que é muito exclusiva, que isso aqui vale muito. Ele foi botando na cabeça das pessoas que vale muito. E o hobby de 2021 do Pokémon, da galera que coleciona as cartinhas, cresceu absurdamente. Tanto que eu tinha visto notícia que todas as fábricas da Pokémon Company, que querendo ou não, imprime a cartinha, você não concorda? Que essas cartinhas aí é pedaço de papel que é impresso. Todas as fábricas estão funcionando 24/7, que a Pokémon Company tava comprando mais uma fábrica, porque eles produzem, e nos Estados Unidos, por exemplo, eles lançam o produto a preço tabelado, né? Que é o preço pras lojas venderem. Que a ReHap vai vender, BB Kids vai vender, só que lá nos Estados Unidos. E o que acontece é que todo mundo vai lá, compra tudo, e todos os produtos já tem um ágio logo na largada. Então o hobby cresceu muito, e o que acaba acontecendo? E o que eu vejo também, que fez crescer, principalmente nesse pós-pandemia, é o seguinte, que muita gente tava lá, trancada dentro de casa, sem poder fazer nada, triste da vida, que foi querer reanimar hobbies antigos. Aí pensou, não, que eu tô aqui sem fazer nada em casa, com o dinheiro do auxílio, que até nos Estados Unidos teve esse auxílio, aí pensa, o que eu posso fazer? Vou começar a colecionar cartinha. Que eu colecionava lá atrás, e a galera que era criança, lá na década de 90, hoje é o quê? Adulto. Muitos o quê? Com grana. E aí o cara tem grana e ele pensa, eu quero reviver o meu passado, eu quero comprar. É só parar pra ver que o Pokémon é uma franquia que saiu lá em 1996. Se o camarada tinha 10 anos lá em 96, hoje ele tá tendo 40 anos. O cara que tem 40 anos hoje, óbvio que não todo mundo, mas uma boa parte já botou um dinheiro no bolso, já ganhou um dinheiro. Exato. E o primo rico, que também era um nerd na infância, ele fez uma proposta pro Logan Paul antes de ter esse leilão, antes de começar a data final do leilão, pra comprar o Pikachu, onde muitas pessoas se revoltaram com o primo rico, xingaram ele, recebeu comentários e comentários
pra acabar com ele. Não que ele tá sendo burro, que não faz sentido nenhum. E vamos ver quanto que ele ofereceu. Would you accept an offer of $10 million to pull the card out of the auction and sell it to me? Aí, o Primo Rico chegou em ligação de vídeo quando ele foi nos Estados Unidos e ofereceu 10 milhões de dólares pro Logan Paul vender pra ele e acabar com o leilão. E aí, obviamente, que ele não aceitou essa oferta, né? Tanto que rolou o leilão e o próprio Logan Paul estava certo, né? Porque ele tinha esse risco. Que ele recebeu uma oferta que é praticamente o dobro do que ele pagou. Mas ele não aceitou. E naquele momento que ele fez a oferta, tava o quê? 5 milhões no leilão? Uns 5, 6 milhões. Então já era muito mais do que tinham oferecido no leilão. Mas enfim, ele não aceitou. E foi bom pro Logan Paul, né? Porque no final das contas foi vendido a muito mais que isso. Se ele aceitar, será que o primo ia tirar os 10 milhões de dólares do bolso e ia pagar a carta? Eu acho que ele pagaria. Que na minha visão, Eu acho que ele pagaria. 10 milhões de dólares pro primo rico, por mais que ele tenha muita grana, o grupo primo vale muito dinheiro, deve ser sócio da XP também, do que ele tem em liquidez hoje, na minha visão, esses 50 e poucos milhões de reais é uma boa parte. É uma boa parte. Ele estaria concentrando muito o patrimônio líquido dele em uma cartinha, né? Óbvio Esse que é o ele ponto. tem a empresa que tem um valor de mercado muito alto, que vale muito. Deve receber um dividendo já dessa empresa. Mas gorda. agora é do que ele tem em liquidez, que ele mostrou que tem 100 milhões. Acredito que ele tem mais que 100 milhões. Mas se fosse 100 milhões, é 50% da liquidez que ele mostra que ele tem. Mesmo que seja 300 milhões. 50 milhões já é muito da liquidez dele. Já é muita concentração. Já dá quase 20%. Exato, é. Então tem esse ponto. Mas o Primo Rico não parou somente nisso no hobby dele. Tanto que quando saiu o leilão, ele fez um vídeo falando e ele comprou um Charizard PSA 10 também. É que esse negócio de PSA 10 já tá ruim demais. É PSA 10. É PSA 10. É PSA 10. Então, Se ele comprou um PSA 10 Charizard PSA 10 e pagou 550 mil dólares. E ele vendeu o Bitcoin pra comprar o Charizard. E eu prefiro o Bitcoin. A curto prazo deu certo pra ele, mas a longo prazo eu prefiro o Bitcoin. A mais rara de Pokémon da história acabou de ser vendida por 16,4 milhões de dólares. A gente tá Você falando vê em dólar, você nem se assusta tanto. Óbvio que é um número absurdo, mas 16 milhões de dólares. Mas você puxa pra reais, imagina só. 80 milhões de reais, quase 100 milhões de reais um pedaço de papel. aqui de mais de 85 milhões de reais por uma carta de Pokémon. E para quem não sabe do que eu tô falando, essa carta que foi vendida por 16 milhões de dólares é o Pikachu Illustrator. Lá em 1997, a Pokémon fez um concurso de desenho no Japão. Os vencedores desse concurso ganharam um Pikachu Illustrator. Então são 39 cópias só que foram criadas. E a carta que foi leiloada agora é a única que recebeu... Que a taxa de cartas que existem ainda tá boa. Que foram 39 e 20 são graduadas. Os japoneses cuidam bem das cartas. Mas é por isso que eu ia falar, que os japoneses cuidam bem de carta, de relógio, de tudo. Tanto que o mercado de luxo do Japão é um dos maiores que tem. É, porque se for parar pra ver criança com brinquedo, na minha visão ia sobrar muito menos. Se fosse aqui no Brasil que tivesse tido esse concurso e essas 40 cartas, eu acredito que não ia ter nem 10. Não teria mesmo. Não Ia ter, teria. e as que tivesse, não ia ter nenhuma que ia ser nota 10. Não teria também. a nota PSA 10. Então ela é a única que tá em condição perfeita. Então o Primo Rico, ó, que é gringo, fala inglês, falou PSA 10. Aí, Não sei ó. o que esse PSA tem aí. Praticamente intocada, não existe outra igual no planeta. Quem vendeu o Illustrator foi o Logan Paul, e ele tinha comprado essa mesma carta em julho de 2021 por 5,3 milhões de dólares. E na época já tinha sido um recorde. 5 anos depois, ele leiloou a mesma carta e ela acabou de ser vendida por 16,4. E só para efeito de comparação, se ele tivesse investido esse 5,3 no S&P 500, que é a bolsa americana, ao invés de comprar a carta, ele teria hoje aproximadamente 8 milhões de dólares, um retorno de 50%. Mas qual que foi o risco que ele correu no S&P 500 e qual que foi o risco de ele comprar uma cartinha e não ter outra pessoa pra Exato. pagar mais caro? Mas eu digo ainda mais que o retorno que o Logan Paul teve fazendo isso, não foi só isso. Foi em mídia que ele teve, depois ele fez vários outros vídeos de Pokémon TCG, ele fez também o Break, eu esqueci o nome agora, que ele abre os pacotinhos da galera que comprou, que também foi muita grana, então o retorno que ele teve foi muito mais que isso, deve ter patrocínio nessa live que tinha mais de 40 mil pessoas quando eu abri ontem não, foi no domingo, se eu não me engano. Não, pro Logan Paul que tem mídia com certeza. Agora pra um cara comum, que tá buscando somente investimento, não hobby, o risco que ele corre, na minha visão, comprando uma carta dessa, é muito maior do que ele investir na Bolsa Americana. Com certeza. E além disso também, eu só acredito que essa carta foi vendida porque foi o Logan Paul que comprou antes e fez essa divulgação, que eu já tinha falado antes. Que se fosse outro qualquer que comprou lá por 5 milhões e quisesse vender depois, na minha visão, muitas vezes, talvez não teria conseguido nem os 5 de volta, muitas vezes.
E obviamente isso não é ruim, a gente está falando de quase 10% ao ano em dólar, só que a carta foi vendida por 16 pontos. O rendimento composto O nesses CAGR. 5 anos, CAGR, foi de 30% ao ano. É bom, não tem que falar que é ruim. Ainda mais que, não é que fez 30% em um ano, não, fez 30% ao ano durante 5 anos. É o risco-retorno, é o que o Matheus vai dizer. Porém, o risco-retorno, na minha visão, não tá tão favorável. 4. Então o Illustrator rendeu 3 vezes mais do que a Bolsa dos Estados Unidos. E quem acabou comprando o Illustrator foi um cara chamado AJ Scaramucci. Ele é fundador da Solari Capital, que é uma empresa de venture capital e private equity. E ele também é filho do Anthony Scaramucci, que foi diretor de comunicação da Casa Branca do Trump. E o mais engraçado de tudo isso é que algumas semanas atrás, quando eu decidi comprar o meu Charizard ali no finalzinho de dezembro do ano passado, uma galera veio me chamar de maluco. Disseram que era um absurdo eu gastar tanto dinheiro numa carta. E mesmo assim eu acabei comprando meu A Charizard. galera comentando lá no TikTok da mulher do primo o seguinte, não, que quando o orçamento da obra dele sobe 50 mil reais, reclama um monte. Agora tá dando lance de 10 milhões pra comprar cartinha de Pokémon. Mas a realidade é que na casa tem uma questão que pode ser um investimento na mídia dele, né, que retornou muito em mídia, mas é pro consumo. A carta ele tá vendo como puramente um investimento, às vezes pra ele ganhar dinheiro, né? Charizard First Edition PSA 10 por 550 mil dólares. Foi mais ou menos então uns 3 milhões de reais, né? Só que agora, no mesmo leilão que o Illustrator foi vendido, um Charizard PSA 10, exatamente igual ao meu, que só tem 124 no mundo, também foi vendido. E pior que por conta 124 no mundo, é Pela coisa. escassez comparado ao preço, o Pikachu Illustrator realmente aí deveria valer até mais. É Porque mesmo. tem 124 Charizards. E foi vendido por quanto agora? O primo comprou por 550 mil dólares. Na minha visão, o Pikachu tinha que valer mais comparado ao Charizard. Ou o Charizard tinha que valer menos, né? É. Só que por 954 mil dólares. Então, se você tirasse aqui a Que nem. 900, só pra fechar um número redondo, 1 milhão de dólares, 16 milhões de dólares. Porém, o 16 milhões de dólares tem somente um. O de 1 milhão de dólares Tem tem 34. 134. O Pikachu, nessa comparação, saiu barato. Mas é porque o Charizard que eu vejo é o seguinte também. Que é a carta mais popular, né? Do É. Pokémon e muita gente quer, né? Acho que tem esse ponto. O lagarto lá soltando fogo. taxa de leiloeiro e tudo mais era quase 800 mil dólares. Então eu comprei semanas atrás por O leiloeiro, imagina no Pikachu Illustrator quanto que o leiloeiro ganhou. Aí vem forte mesmo, quem ganhou forte foi o leiloeiro. 550 mil e agora tá valendo aí quase 800 mil. Não, mas calma lá. Tá certo que o outro pagou por essa carta, então vale isso daí. Mas o ponto é o seguinte, que no leilão tem o calor do momento, que o cara às vezes quer comprar pra aparecer. Que não tem nenhuma venda publicamente. É, não, que eu vou comprar aqui, eu vou aparecer na live do Logan Paul, que tem toda aquela questão emocional, que eu dou o lance, o outro dá. Tem a mídia também, né? Se ele apareceu na live, o cara que ganhou. Exato, então, será que teríamos outra pessoa querendo pagar esses mesmos 800 e poucos mil dólares pra comprar o do primo? Ah, vou ser sincero que às vezes não é do dia pra noite, mas acho Eu que se ele acredito. quiser vender, ele Eu acredito vende, que teria, mas eu acredito também que demoraria um certo tempo É. até aparecer. Exato. Então, quase 40% de retorno em 2 meses, um retorno anualizado de 1.200%. Loucura, né? Esse é o resultado do poder da escassez. A cada dia que passa, mais os governos do mundo inteiro imprimem dinheiro. Mas pra vocês verem que os nerds estão dominando o mundo. Porque o camarada que era criança nerd lá em 96, hoje em dia é um quarentão com dinheiro no bolso e tá querendo pagar. Ou até 30 também. A gente também tem 20 e pouco, jogou Pokémon. Não, beleza, a gente jogou, a gente também gosta, mas o que tinha 10 anos de idade, que era a idade pra Isso tá é lá, verdade. é um quarentão, É um quarentão mesmo. E o primo não tá muito longe, ele deve ter o quê? 30 e poucos? 30 e altos? 30 e altos. Quantos anos que o primo tem? Vamos ver aqui. 30 e altos. É, acredito que ele pegou essa época, que a gente tava um pouco mais passado. É. O que a gente jogou quando era criança era Diamond Pearl, que já era mais novo. É, na infância sim. Na verdade a gente jogou primeiro o Crystal, né? Porque nosso irmão tinha. Mas não e- era no tempo certo. Mas é, exato, já tinha lançado há muito tempo. Aí, ó, 35. não foi muito longe, ó. Aí o cara vai trazer que tem mais dólares na economia, que o que é escasso passa a valer cada vez mais. E eu concordo. Mas o ponto é o seguinte: que o Pokémon, primeiro, que na minha visão o Pokémon foi o NFT que deu certo. Por quê? Porque o NFT Body Ape lá, que chegou a valer muito, que o Neymar pagou, acho que quanto que era? 7 milhões, 5 milhões no macaquinho, no NFT. Que o Pokémon se provou como NFT que deu certo, por quê? Porque é a franquia mais lucrativa do mundo. Porque tem muitas pessoas jogando, jogaram lá atrás e jogam até hoje.
que cresce ainda hoje em dia e que realmente a galera tá disposta a pagar muita grana. E é icônico também, o Charizard, o Pikachu, tem a memória efetiva e continua Afetiva, né? a memória afetiva e ao mesmo tempo continua sendo uma franquia relevante hoje, que nem a gente foi pro Japão recentemente. Tava lotadaça aquela Pokémon Center. Tava cheio mesmo. Lançou agora. Não tinha nem, você não consegue comprar pacotinho lá no Japão. Exato. Você vai lá no Japão agora, tem o parque do Pokémon. Então continua sendo uma franquia relevante até hoje. Exato, mas aí que vem o ponto, né? Será que é um investimento? Será que não é? Porque tem notícia mostrando que cartinha de Pokémon valorizou mais do que o S&P 500, do que a bolsa americana. E o que eu vejo é o seguinte, como que funciona as cartinhas de Pokémon? Tem gente que pensa, não, que esse Pikachu dava pra tirar no pacotinho, como que funciona? Não, vocês viram, era o concurso. E a cada 3 meses, mais ou menos, a empresa a Pokémon Company lança uma nova coleção de cartas. Então agora tá tendo a coleção do Charizard e lançou agora a nova do Dragonite lá, a principal, Heróis Excelsius. O que acaba acontecendo é que 4 vezes por ano, em média, lança uma coleção nova e conforme as coleções vão passando, não imprimem mais. Então teve a coleção do Charizard no final do ano passado. Lançou a coleção, imprimem as cartas, lança a coleção nova, para de produzir a antiga. Ou seja, as cartas vão ficando escassas porque não produz mais. Mas aí que vem outro ponto. No passado, lá em 99, 98, 97, ninguém esperava que ia virar tudo isso. Quem que guardou a caixa lacrada? Quem pensou, não, isso aqui vai ser um investimento que eu vou conseguir vender por 100, 200, 300 mil dólares essa caixa? Ninguém. Hoje em dia, quantas pessoas não pegam e mantêm o produto lacrado pensando em investir muito mais? Então é uma oferta, é uma demanda, na verdade, que tá vindo muito forte desses produtos antigos que estão lacrados hoje. Exato. E não tem oferta. Que ninguém guardou. Que a criançada que comprava o pacotinho Abria. era brincadeira, já via como brincadeira. Aqui no Brasil a galera batia bafo. Hoje em dia você vai ver a criançada, abre o pacotinho, já bota ali a cartinha no... Como é que chama? No... Sleeve. Na proteçãozinha. Depois já, é top loader. O sleeve é o plástico e o top loader é aquele de plástico duro. já trata como algo sério. Então já tem essa mudança. E além disso, as cartas que valem alguma coisa de verdade, não é qualquer cartinha. Você vai abrir uma caixa inteira com, sei lá, 36 pacotes, a carta que vale de fato alguma coisa é ultra rara, não é uma coisa assim? É ultra rara somente que vale alguma coisa e várias ultra raras valem R$2, R$5, R$10, ou seja, não vale praticamente nada. O que vai valer são as cartas de ilustração rara e especial, que dependendo, cada coleção tem um rate, né, que é quantos pacotes em média tem que abrir pra ter uma dessas. Mas a que eu lembro lá é do Eevee, que eu coleciono, eu compro algumas cartinhas, que a cada 300 pacotes em média vinha uma carta dessa. Então pro camarada que pensa isso aqui é investimento, não gosta de Pokémon, não tá no hobby, porque ele gosta, é por prazer, só investimento, e pensa, não, que eu vou abrir pacotinho aqui e eu vou conseguir lucrar. É igual cassino. Quanto mais tempo você passa dentro do cassino, maior a chance de você perder. Quanto mais pacotinho você abrir, maior o prejuízo que você vai ter. Pra fazer o cálculo aqui, então a cada 300 pacotes vai vir um Eevee, na média. Que custa uns R$1.000 o Então Eevee normal. isso que eu ia puxar. Quanto é que custam 300 pacotinhos? 300 pacotinhos? A cada box com 36 é uns R$300. Tá, então vamos aqui na conta, ó. Cada box com 36 é R$300. Então, 1.000 pacotinhos. Não, primeiro é faz 300. o preço do por pacotinho, né? Faz 36, faz 300 dividido por 36. Aqui no Brasil, né? Que lá fora é outro preço. Cada pacotinho é R$8,33. Vai ter que abrir 300 pacotes. Você vai gastar R$2.500 abrindo pacote pra que, na média, você tire uma carta que vale 1.000. Óbvio que vai tirar mais coisa no meio do caminho. E pode Mas- ser uma carta ainda que nem vale 1.000 ainda, porque tem várias dessas daí, só algumas que valem. Exato, mas o principal é o seguinte. Você vai abrir 300 pacotinhos, o quanto você vai ter do valor das cartas de forma individual vai ser menos que esse 2.500. A tendência. Exato, pode ter o cara que é um outlier. Ele abriu 10 pacotes e tirou uma carta que custa R$1.000. Pode, mas a tendência é quanto mais pacote o cara abrir, vai ser maior o prejuízo. Por isso que as pessoas que realmente têm o hobby, obviamente como hobby também, mas como forma de ganhar dinheiro, o cara não fica abrindo pacotinho. Aqui no Brasil tem a Liga Pokémon, né, que é meio que como se fosse um mercado livre. O Marketplace, dá até pra abrir aqui pro pessoal ver, onde você consegue comprar as cartas de maneira avulsa. Então você vai lá, vê qual carta realmente se acredita que vai valorizar no futuro e compra. E tem que comprar muitas vezes por um preço abaixo do preço de mercado, porque quanto mais próximo do preço de mercado você compra, pior é. Então aqui, nesse site, você vem aqui nas cartas e aí você vem nas edições. E aí o que teve, que muita gente falou no ano passado, era a coleção aqui, essa daqui, do Charizard. Aí você vem aqui pra ver as cartas que
que são as mais caras da coleção, preço de 9 a 0. Aí tem essa carta aqui do Charizard custando 1.349. E outro ponto também, que 1.349 é o preço que tá anunciado, aqui não necessariamente é o que tá vendendo. A outra aqui do Charizard, 1.149. Você que não tem loja, você que não tem nada, se for vender pra uma loja, já vai ter deságio nisso. Pra você comprar, vai ter ágio. Então tem que tomar cuidado com isso também. E aí, então, de uma coleção toda, nós temos 2 cartas que valem mais de R$1.000, certo? Aham. Aí essa aqui vale quanto? 179. Essa aqui, 79. O resto já não vale nada. Não vale mesmo. E pro cara abrir pacote o suficiente pra tirar uma carta de 1.300, ele vai ter que gastar mais que isso. Não, muito mais que isso, porque essa dourada aí é a mais difícil de conseguir. É o rate mais baixo que tem, que eu não sei exatamente qual é. Mas enfim, outra questão agora pro cara que vai colecionar Pokémon pra tomar cuidado. Que carta em português, quem que vai querer? Brasileiro. E nem brasileiro às vezes, né? Que às vezes o cara quer inglês. E nem brasileiro. Nem brasileiro às vezes vai querer carta em português. Então pra você entrar no jogo de verdade, tem que colecionar ou cartas em inglês ou cartas em japonês. Tem como você comprar os pacotes aqui, que tem uma empresa que traz dos Estados Unidos, cartas em inglês? Tem. Mas agora, pra você vender essa carta em inglês no Brasil já é muito mais difícil. Tem que ir pros Estados Unidos. Outra questão também, que carta, quando você não manda pra graduar e você só tem essa graduadora que aqui realmente agrega valor pra carta, no Japão e nos Estados Unidos. Se você tira uma carta, você tira esse Charizard aqui, o dourado, o mais bacana, em inglês, e guarda, sem graduar, o que vai acontecer? Daqui 10 anos você pensa, não, essa carta aqui valia R$1.000, tá valendo 10 mil, vou vender. Você vai lá pros Estados Unidos vender, né, que no Brasil já é mais difícil a liquidez. O cara que é lojista, ele vai dar um deságio. Muitas vezes ele vai jogar sua carta pra bosta. Ele vai falar, não, porque esse detalhe aqui eu vou pagar metade do valor. E ainda, é igual quando você vai vender carro. Você chega lá na concessionária, o carro do camarada que ele tá vendendo lá é 1000 maravilhas, só era carro de passeio, pouco rodado, não tem nenhum detalhe. Ele vai analisar o teu carro e vai falar, não, que tá aqui, vai meter até uma média monta no teu carro lá pra pagar menos. Exatamente, então tem essa questão também. Então na minha visão é o seguinte, produto lacrado sempre vai acabar valorizando alguma coisa pelo fato de passar coleção em coleção e a outra para de produzir. O cara que às vezes quer abrir aquele produto lá atrás, daqui 10 anos, não, que eu quero abrir essa coleção do Charizard, que eu abri quando eu era adolescente, quando eu era criança. Isso se o hobby continuar em alta, né? Pode não continuar. Pode não continuar, pode não ter mais essa demanda. Mas eu acredito que aquilo que se provou ao longo do tempo tende a continuar funcionando, certo? Então tem essa questão que o Pokémon Efeito ganha. Lynch. O Pokémon ganha do NFT lá do Body Ape, por exemplo. Aí se você tem a caixa fechada, o cara vai querer comprar. Só que eu vejo que a caixa fechada é como se fosse o ETF das cartinhas. Porque a carta unitária, ela pode despontar e valorizar muito mais. A caixa fechada vai ser aquilo, vai valorizando um pouco a cada ano, se tem alguém pra comprar. Mas o ponto que eu vejo é que vai ter muita gente vendo isso, vendo notícia e pensando, não, que agora eu vou tratar o Pokémon como investimento. Nem gosta do Pokémon. Aí tem o vídeo desse camarada aqui no TikTok, que ele tem um conteúdo exclusivo. Exclusivo, que só faz de Pokémon, falando a realidade, e eu concordo e muito com ele. E ó que é um cara que gasta muito dinheiro com hobby, porque eu vejo que ele colecionou dessa nova expansão que teve, que tem uma linha, né? Cada jogo, por exemplo, teve o Escarlate e Violeta. Vai ter, sei lá, 10, 12 coleções de, sei lá, 300, 400, 500 cartinhas cada coleção. O cara colecionou todas as variações. Dá pra ver que investe mais na parte de colecionar carta do que em outras coisas, né? Oxi, tá tirando o cara pra bosta ainda? Não tô tirando. É que é uma Oxi. prioridade pro cara. Que Oxi. dá pra ver que é uma casa simples, uma casa normal. E o cara gastou uma grana que mesmo. uma das prioridades. Não tô falando que tá errado. Mas a prioridade do cara é a cartinha. Aí você tá certo Tem mesmo. como falar que não é a prioridade do cara é a Não cartinha. mas foi um cara que tá sendo muito sensato em relação a tudo isso. E é o cara que gasta dinheiro mesmo. A carta Pokémon mais cara do mundo. Você muito provavelmente vai ver vídeos e muitas notícias sobre esse assunto. Então chega aqui comigo que agora eu vou tirar um monte de dúvidas sobre esse tema para você não cair só em sensacionalismo. Esse aqui é o Pikachu Illustrator. Ela foi vendida num leilão por 16,4 milhões de dólares. Mas o que ela tem de tão especial assim? Ele é uma carta normal que pode sair em pacotinho? Não. A carta do Illustrator foi um prêmio dado para ilustradores de uma revista lá atrásão de Era a criançada que mandou o desenho lá do criancinha. Pikachu e mandou lá. Mas acho que quem ganhou era quem sabia desenhar bem mesmo, né? É. E aí tem um ponto, né, às vezes. Por isso que tem muitas bem cuidadas. Porque o cara que sabe desenhar bem, muitas vezes mais velho, que tem um cuidado com as coisas, que pode cuidou ser. da carta, né? 97 no Japão. E a primeira coisa que você precisa entender sobre a carta que foi vendida é que ela não é uma carta sem nota. Ela é uma carta graduada. Ou seja, uma empresa certificou essa Ó, isso aqui é 10 dele que tem aqui, ó. Mas Carta a baseada- carta em português. E é aquilo, né? Aqui realmente vale mesmo, que o pessoal
que consegue agregar um valor é a PSA. PSA. É uma do Brasil essa daí, né? Então não sei se colecionadores brasileiros estão dispostos a pagar um prêmio por uma empresa que gradua aqui no Brasil mesmo. Aí também acho que... É que o mercado global, mesmo o mercado americano. O E mercado japonês brasileiro também. é pequeno, E né? japonês também, é. Em alguns critérios, e quanto maior a nota, maior é o preço de mercado dela. A carta do Illustrator que foi vendida agora só tem uma nota PSA 10 no mundo. PSA é a empresa mais famosa que certifica, mas tem outras. Agora vamos para as perguntas mais comuns. Ela é a mais rara do mundo? Não, tem cartas mais raras. Ué, mas por que ela é tão cara assim então? A resposta é porque ela está envolvida em muitos, mas muitos casos midiáticos. Quanto mais mídia, mais atenção, maior a O Logan Paul subiu ainda mais essa mídia, né? Desde 21. demanda. Isso significa que você vai ficar rico com as suas cartinhas Pokémon? Não. Pokémon continua sendo um hobby para muitos, Engraçado, investimentos para alguns, mas saiba que, ao mesmo tempo que uma parcela da comunidade está muito feliz com essa aquisição, outros colecionadores também estão bem chateados pelo tamanho que está se tornando. Não porque não querem que o hobby não cresça, mas porque tá entrando muita gente que tá prejudicando. Essa notícia Mas o não ponto que é eu um vejo do chamado. colecionador que tá puto com isso é o seguinte, que pra muita gente, o Pokémon virou um meio de investimento, porque nos Estados Unidos, se você consegue comprar pelo preço de tabelado lá nas lojas, você já consegue vender com ágio, praticamente todos os produtos. O que acontece é o seguinte, lançou a nova coleção, aí tem as booster box que vão pras lojas, que nem aqui no Brasil, vai o quê? Pra ReHap, pra essas lojas de brinquedo. Lá também acontece isso. Porém, a galera que quer ganhar dinheiro, vocês já viram também que a fábrica de carta do Pokémon consegue produzir muito menos do que tem de demanda. Sim. Aí a galera já compra tudo. Lançou aqui carta de Pokémon, coleção nova. O pessoal compra tudo de uma vez e, eu paguei $100 na caixa, agora é 120. O cara quer comprar pra brincar, pra dar pro filho, não consegue mais. Pra colecionar, o cara que é colecionador, ele não consegue por conta dessa especulação que tá tendo hoje em dia. Para você procurar cartinhas dos seus filhos e simplesmente tentar vender. É de fato uma notícia de que Pokémon está ganhando muita O que a atenção. Pokémon Company tinha que fazer, que acabar com essa especulação toda, é o seguinte: aumentar muito essa produção. Que aumentou cada vez mais. Aí o especulador compra. Aí vai chegar uma hora que eles vão estar com tanto produto encalhado que vai ter que vender abaixo até mesmo do preço que eles pagaram. Aconteceu isso com o Pop Funko. Aconteceu com o Pokémon. Produziram tanto e vários estavam lá pegando pra manter raros de maneira artificial e deu ruim, tá quebrando a empresa. Tanto que a própria Nintendo, ela não ganha. O Renan comprou a caixa lá por $100 e tá vendendo por 120. A Nintendo não ganha mais nada. Mas as próprias lojas, GameStop da vida, não tá mais vendendo nem pelo tabelado. A própria loja deixou de vender pelo tabelado. Tinha que explodir essa oferta aí pra quem quer comprar conseguir. Mas eles estão aumentando, que acho que eles compraram fábrica nova. Mas por favor, pesquisem, estudem sobre o tema para não sair falando groselha. Se esse aqui é o seu primeiro contato com Pokémon, saiba que abrir pacotinho nem sempre vem carta boa. A maioria esmagadora das cartas valem centavos. E sim, tem algumas cartas que realmente têm valor. Mas saiba também que esse valor está atrelado no estado de conservação dela. E é claro, também depende da vontade das pessoas de comprarem. É muito mais fácil você vender um Pikachu e um Charizard do que um Dudu Farce. Respira. Às vezes as mais de 2.000 cartinhas que você tem aí não vale nem R$400. Vamos com calma, vamos curtir que o hobby tá recebendo mais atenção. Mas como sempre, isso não é receita de dinheiro fácil e tome muito, mas muito cuidado porque tem muito golpe envolvendo isso. Eu sou o Cast, colecionador de Pokémon TCG, e me segue aí pra dicas, Outra notícias. coisa também, pro cara que quer levar isso, não, que eu vou comprar e vou vender mais caro. Que tem muita falsificação ainda por cima. Tem. Tem muita falsificação. Então, vou comprar uma carta PSA 10 agora. Aí o cara acha que a carta é original, mas não é uma falsificação. O cara tomou. O próprio Logan Paul, ele foi comprar uma box fechada lá da primeira edição e tomou golpe. Não, mas aqui o cara comprou uma carta que é PSA 10, tá graduada e acha que não é falsificada, né? Não, mas tem gente também, os cara falsificando também, falsifica? tem gente falsificando também. E como é que eu faço pra saber se a minha que é graduada e comprei lá no Japão é original? Acho que quando é graduada tem aqui o QR Code que você consegue ver. Mas tem gente que tá iniciando agora, que acha que é uma fórmula de dinheiro fácil que vai tentar e vai se dar mal. Ih, tem que tomar cuidado. Então, tô até escaneei meu QR Code aqui. Vê aí se aparece ou não. Não, apareceu aqui que é Venossauro. Acho que é a minha mesmo. O que você acha? Você acha que realmente vale? Você acha que não vale? O ponto que eu vejo é o seguinte: se tem alguém disposto a pagar, vale. Agora, eu pagar é outra coisa, né, Matheus? Não, e outro ponto. Na minha visão,
Se o cara tem esse hobby, gosta de Pokémon, ao mesmo tempo que ele quer colecionar, ele quer juntar as cartas que valem mais dinheiro, beleza. Agora você vai tratar, não gosto de Pokémon, não gosto dessa porcaria aí, eu só quero ganhar dinheiro, eu acho que não vale a pena não. Vai Melhor trabalhar de outra coisa, né? vai investir teu dinheiro no mercado tradicional. E o que eu vejo também que não é interessante é o camarada ter grande parte do patrimônio nesse hobby. Então Aí ele é pensa, foda, não, aí não dá. que cartinha valorizou mais que S&P 500, valorizou mais que Bitcoin. Vou pegar grande parte do meu patrimônio, ao invés de estar no mercado financeiro, que realmente está investindo em empresas que geram caixa, que dão lucro, que pagam dividendos, para você comprar algo que somente existe essa escassez e existe essa demanda por conta da nostalgia. Na minha visão, o risco é muito grande. É, com certeza. Ainda mais igual o Primo Rico, que ia dar o lance. Tudo bem que ele poderia comprar e se tivesse alguém pra comprar mais caro já se desfazia, né? Mas de mais de 50 milhões de reais é uma concentração muito grande. Então tem que ter isso também, né? Aí imagina, o camarada tem 100 mil reais investidos, aí 50 mil tá em carta do Pokémon. Aí não dá mesmo. Aí dá um problema. Ainda mais quando ele for vender, vai ter um deságio muito grande. Aí não... Você tem Bitcoin, você vai vender o preço de mercado. Você tem uma ação na bolsa brasileira, na bolsa americana, você vai vender o preço de mercado. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.